Ele apareceu na tela chorando. Trilha sonora de fundo. Carta escrita à mão. Voz embargada narrando para si mesmo como se fosse um filme. O herdeiro político da família mais polêmica do Brasil, candidato à presidência da República, se filmou em colapso emocional. E publicou isso nas redes sociais como se fosse uma estratégia. A internet não perdoou. Em menos de 1 hora, o vídeo virou meme. E olha, vamos ser diretos aqui. Aquilo não foi emoção genuína, foi performance. Foi trilha sonora escolhida, carta ensaiada, voz calibrada para comover. O tipo de coisa que você grava, assiste, edita e só então publica. Emoção de verdade não tem pós-produção. Mas aqui está o que a maioria não percebeu. Esse teatro não foi montado por acaso. Ele foi ao ar exatamente no momento em que algo muito maior estava desabando nos bastidores. Uma derrota que Flávio Bolsonaro sofreu não só dentro do Brasil, mas numa arena que ele mesmo escolheu para jogar. E ele perdeu nas duas ao mesmo tempo. Hoje você vai entender como a maior aposta política de Flávio Bolsonaro explodiu na cara dele. E por que Lula está rindo à toa? Com razão. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me fala nos comentários. De que cidade você está assistindo agora? Gosto de saber como essa análise está chegando em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Para entender o tamanho do colapso, você precisa voltar alguns meses atrás. Faz aproximadamente 2 meses, Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Não foi uma viagem qualquer, não foi turismo, não foi visita à família. Foi uma missão política. Ele ficou por lá cerca de 2 meses, tempo suficiente para circular pelos bastidores do governo Trump, se reunir com figuras da extrema-direita americana e construir a narrativa de que o Brasil de Lula era um problema que precisava ser resolvido de fora para dentro. Ele foi pessoalmente ao governo Trump pedir que os Estados Unidos aplicassem tarifas comerciais de 37,5% sobre produtos brasileiros que entram no mercado americano. Leu certo. O candidato à presidência do Brasil foi a outro país pedir sanções econômicas contra o próprio país que quer governar. E o Trump aceitou. No mesmo dia em que anunciou as tarifas, postou uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro com os dizeres: "Obrigado, Flávio." Uma mensagem pública de gratidão, uma espécie de recibo político. Trump não estava fazendo um favor. Estava usando Flávio como instrumento para pressionar um governo que não lhe interessa no poder. E Flávio, por sua vez, estava usando Trump como alavanca para tentar derrubar um adversário que não consegue vencer nas urnas. Foi ali que nasceu o apelido que tomou conta das redes, Tariflávio. Mas vamos além do apelido, porque isso não foi só erro estratégico, foi traição econômica. Essas tarifas comerciais não atingem governo, não atingem político, atingem o trabalhador brasileiro que exporta, o produtor que vende para fora, a indústria que emprega. O impacto econômico é direto. Exportações brasileiras mais caras no mercado internacional, menos competitividade, menos empregos. Flávio foi até Washington pedir que o custo de vida do brasileiro subisse, que o comércio internacional do Brasil fosse sabotado, que o emprego de quem trabalha nesse país fosse colocado em risco. Tudo isso para enfraquecer um adversário político. Usou o bolso do povo como moeda de troca numa disputa que é dele, não nossa. Vale lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Carne, soja, minério, café, etanol. Qualquer tarifa que encareça esses produtos no mercado americano não afeta só grandes empresários. Afeta o emprego no interior do Mato Grosso, a renda do produtor gaúcho, a cadeia inteira de fornecedores que depende do comércio internacional para sobreviver. Flávio sabia disso. E foi assim mesmo. A lógica da jogada era simples e, convenhamos, até ousada do ponto de vista de quem quer derrubar um governo.
Flávio apostou que as tarifas iriam pressionar a economia brasileira, criar instabilidade, enfraquecer Lula nas pesquisas e abrir caminho para uma narrativa de crise econômica antes das eleições. Era uma carta na manga, uma bomba com temporizador. O problema? A bomba explodiu na mão de quem a plantou, só um segundo antes de seguir. Tem assunto que muda completamente quando você deixa de ver partes soltas e passa a enxergar o quadro inteiro. E eu deixei justamente um presente para quem quer ter essa visão mais completa. Está na descrição e também no comentário fixado. Vamos em frente. Enquanto Flávio esperava que o Brasil entrasse em colapso sob pressão americana, o governo Lula fez algo que a maioria das análises superficiais não captou. Não respondeu com desespero. Respondeu com estratégia. O Brasil entrou com processo formal na Organização Mundial do Comércio, a OMC, o principal fórum de regras do comércio internacional. O argumento era claro: os Estados Unidos não tinham justificativa legítima para aplicar tarifas comerciais unilaterais ao Brasil. As alegações americanas de que o PIX prejudicava empresas como Visa e Mastercard no mercado financeiro, de que havia trabalho escravo e desmatamento em escala incompatível com relações comerciais, eram frágeis, contraditórias e, em boa parte, baseadas em dados do governo Bolsonaro. Dados antigos, dados convenientes. Mas o processo na OMC foi só o começo. Lula recebeu uma ligação do presidente da China, Xi Jinping. Depois ligou para Vladimir Putin, da Rússia. E em menos de 48 horas, o chefe das Forças Armadas russas, Nikolai Patrushev, desembarcou no Brasil. Ficou quase uma semana. Não foi uma visita protocolar. Patrushev é um dos homens mais poderosos do Kremlin, ex-diretor do FSB, o serviço de inteligência russo, e conselheiro estratégico de Putin há décadas. Quando a Rússia manda esse perfil de representante para outro país, não é para tomar café. É para fechar acordos que não aparecem em comunicado oficial. Durante a visita, foram discutidas parcerias militares, cooperação em tecnologia de defesa e acordos de fornecimento de energia nuclear para fins civis, o que por si só já representa um reposicionamento significativo do Brasil no tabuleiro geopolítico global. Nada disso vazou nos detalhes, mas o simbolismo foi imenso. A Rússia foi ao Brasil, presencialmente, em menos de 48 horas após o recado diplomático. A China, por sua vez, escolheu esse momento com precisão. Não é segredo que o Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina. O volume de comércio bilateral entre os dois países supera 180 bilhões de dólares por ano. Qualquer movimento que afaste o Brasil da China afeta diretamente esse fluxo. Então, quando os Estados Unidos usaram as tarifas para tentar reorientar o Brasil para a órbita americana, a China entendeu imediatamente que aquilo não era só uma questão brasileira. Era uma questão chinesa também. Ao mesmo tempo em que um candidato brasileiro tentava usar os Estados Unidos como alavanca contra o seu próprio país, as duas maiores potências rivais dos americanos se moviam ao lado do Brasil. Não como declaração vazia, com presença física, com reuniões reais, com propostas concretas de parceria militar, nuclear e estratégica, movimentos que têm peso direto no equilíbrio do comércio internacional e na soberania econômica do país. E aí vem a parte que a imprensa tradicional praticamente ignorou. Porque a China não ficou só nas ligações diplomáticas. Ela foi além e o movimento que ela fez dentro da OMC mudou completamente o peso do processo. O que aconteceu a seguir é o tipo de coisa que os americanos raramente enfrentam numa arena internacional. E eles não souberam como responder. Aqui é onde a história vira de cabeça para baixo. A China entrou formalmente na Organização Mundial do Comércio, declarando ser parte interessada no processo do Brasil contra os Estados Unidos. E o argumento que ela apresentou à OMC foi cirúrgico. Antes de explicar o argumento,
Vale entender o que significa ser parte interessada num processo da OMC. Não é qualquer país que pode fazer isso. Para entrar formalmente num processo entre dois outros membros, é preciso demonstrar que seus próprios interesses comerciais são diretamente afetados pela disputa. É um mecanismo jurídico específico do direito internacional do comércio. E quando acionado por uma potência do tamanho da China, muda completamente o peso político do processo. Os árbitros internacionais passam a ter que considerar não só o conflito bilateral, mas os impactos sobre um terceiro com capacidade real de retaliar. E o argumento que a China apresentou foi exatamente esse. Disse que as tarifas americanas contra o Brasil não eram sobre PIX, não eram sobre trabalho escravo, não eram sobre desmatamento. Eram, na prática, uma tentativa de afastar o Brasil da China, de pressionar o Brasil a se distanciar do seu maior parceiro comercial para se aproximar da órbita americana. Parte do relatório dos Estados Unidos deixava isso explícito, e a China apontou isso diretamente para os árbitros internacionais. O país que mais movimenta comércio no mundo inteiro entrou num processo da OMC dizendo: "Estamos do lado do Brasil e nos sentimos atacados também." Isso não é nota de repúdio. Isso é posicionamento estratégico com peso real. E os Estados Unidos, que normalmente nem respondem a processos na OMC, que costumam ignorar, dar respostas genéricas, deixar por isso mesmo, fizeram o quê? Em menos de 48 horas, depois da China entrar no processo, recuaram. Não retiraram as tarifas imediatamente, mas mudaram completamente o tom. Saíram de "o Brasil tem trabalho escravo e o PIX prejudica nossas empresas" para "vamos negociar". Abandonaram a narrativa, abandonaram as justificativas, pediram conversa. Isso não é comum. Os Estados Unidos não fazem isso, especialmente com países menores, especialmente em processos na OMC, especialmente em menos de 2 dias. Historicamente, quando os CIO são questionados na OMC, eles respondem com meses de silêncio, recursos protelatórios e argumentos técnicos. Mudar de postura em 48 horas é, para o padrão americano, algo próximo de uma capitulação diplomática. Respira um segundo e deixa isso pousar. Porque o que isso prova muda a interpretação de tudo que você viu até agora. Se os Trujillo abandonaram a narrativa do PIX, do trabalho escravo e do desmatamento, é porque a narrativa era instrumentalizada. Era pretexto. Era a embalagem de uma pressão política que não tinha sustentação real. E quem construiu essa embalagem, quem levou essa narrativa até Washington, quem pediu ao Trump que a utilizasse, foi Flávio Bolsonaro. Pensa no que isso significa por um momento. A maior potência do mundo usou argumentos fornecidos por um candidato brasileiro para pressionar o próprio país desse candidato. E quando o peso geopolítico aumentou, largou esses argumentos como se nunca tivessem existido. Deixou Flávio sozinho com a narrativa que ele mesmo construiu. E aí surge a pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Se os americanos abandonaram tão rápido a justificativa das tarifas, o que isso revela sobre o verdadeiro objetivo por trás de tudo? E o que acontece agora com a candidatura de quem apostou tudo nessa jogada? Ah, e só um lembrete rápido. Tem gente que já percebeu que não basta acompanhar os fatos. Precisa conseguir retomar tudo depois, com clareza. Se isso também faz sentido para você, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora, vamos ao próximo ponto. Tem gente celebrando o recuo americano como se fosse uma vitória completa e definitiva. Cuidado com esse entusiasmo. Vamos negociar. Não é o mesmo que retiramos as tarifas comerciais e pedimos desculpas. Os Estados Unidos continuam sendo os Estados Unidos, imprevisíveis, táticos e com capacidade real de mudar de posição a qualquer momento. O Lula sabe disso. Não é bobo. Quem chega a ser presidente 4 vezes não se ilude com um recuo de 48 horas. E se você está com aquela sensação de que isso pode voltar, que Trump pode acordar amanhã e mudar tudo de novo,
Essa preocupação é legítima. Trump já fez isso antes. Mas aqui está o que mudou. O Brasil chegou a esse momento mais blindado do que estava quando as sanções econômicas foram anunciadas. Tem processo aberto na OMC. Tem China formalmente posicionada ao lado do Brasil no processo de comércio internacional. Tem representação militar russa que passou uma semana aqui. Atacar o Brasil agora não é a mesma coisa que atacar o Brasil há 2 meses. O custo geopolítico e econômico subiu. E Trump sabe calcular custo. Mas o que esse recuo revela sobre Flávio Bolsonaro é ainda mais grave do que parece à primeira vista. Ele não perdeu apenas uma aposta política. Ele foi ao governo de outro país, pediu uma arma, essa arma foi usada. E agora o próprio governo que forneceu a arma está dizendo que não havia motivo real para usá-la. O aliado recuou. A narrativa desmoronou. E Flávio ficou sozinho, segurando os cacos de uma estratégia que ele mesmo construiu e que os americanos abandonaram sem cerimônia. Flávio construiu uma narrativa que durou menos de 2 meses antes de desmoronar publicamente. E o pior não é o recuo em si, é o que ele revela sobre o que sobrou da candidatura depois disso. Se essa análise está te ajudando a entender o jogo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque é aqui que as duas histórias se encontram. Voltemos ao choro, ao teatro. Enquanto Flávio Bolsonaro gravava aquele vídeo ensaiado com trilha sonora e carta escrita à mão, editava, assistia, aprovava e só então publicava. O que estava acontecendo ao mesmo tempo no cenário político? Os partidos do chamado Centrão, aqueles que a família Bolsonaro durante anos alimentou, comprou, negociou e dependeu para qualquer governabilidade, estavam saindo da órbita da candidatura de Flávio. Não formalmente, não com declaração pública. Mas nos bastidores, sem compromisso oficial, sem apoio concreto, sem palanque garantido. O próprio vídeo do choro entrega isso. Flávio diz que conseguiram fechar bons palanques em quase todos os estados. Mas a frase que dói vem logo em seguida. Apesar de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar. Apesar de. Esses 2 palavrinhos carregam o peso de uma candidatura que não tem base. Sem o Centrão, não há estrutura eleitoral. Sem estrutura eleitoral, não há campanha real. E o Centrão não vai embarcar num candidato que pediu tarifas contra o Brasil, cujo nome virou sinônimo de traição econômica nas redes sociais, e cujo aliado americano acabou de recuar publicamente da narrativa que justificava essas tarifas. O Centrão não é ideológico, é pragmático. E pragmaticamente, Flávio Bolsonaro está queimado. A derrota interna e a derrota internacional não são histórias separadas. São a mesma história acontecendo em 2 palcos ao mesmo tempo. O Centrão percebeu o que a jogada das tarifas significa eleitoralmente e foi embora. Daí o choro. Daí o teatro. Porque quando a realidade aperta de verdade, não sobra mais nada além da encenação. Não é emoção. É o som de quem perdeu as 2 apostas de uma vez. E essa derrota dupla tem um preço eleitoral concreto e imediato. Sem o Centrão e sem a carta Trump, Flávio chega em outubro sem os 2 pilares que sustentavam qualquer chance real de competir. O que sobra é uma candidatura que precisa se reinventar do zero, a menos de 2 meses da eleição. É exatamente sobre o tamanho dessa vitória para Lula que a próxima parte desta análise vai tratar. Existe algo quase irônico no jeito que essa história se desenvolveu. Lula não precisou atacar Flávio diretamente. Não precisou montar um dossiê sobre as tarifas. Não precisou fazer discurso inflamado sobre traição à pátria. Não precisou nem citar o nome do adversário nas últimas semanas de turbulência geopolítica. Fez ligações estratégicas, acionou parceiros, deixou o processo rodar e o adversário se destruiu sozinho. A China entrou na OMC. A Rússia mandou seu representante máximo das Forças Armadas passar uma semana no Brasil. Os CPI recuaram do argumento.
O Centrão saiu da órbita de Flávio. E Flávio chorou, ou melhor, fingiu chorar, na frente das câmeras com trilha sonora. Tudo isso em questão de dias. O próprio Lula disse, em tom que mistura alívio com incredulidade: "Foi mais fácil do que eu imaginei. Estamos em agosto, nem chegou setembro, e os americanos já estão pedindo conversa." O timing que ele planejava, usar uma vitória diplomática nas vésperas da eleição, pode não ser mais necessário. A vitória chegou antes. E o que isso representa eleitoralmente vai além da derrota de Flávio. Lula entra na reta final da campanha, numa posição que poucos presidentes já ocuparam, com o principal adversário desacreditado internacionalmente, sem base partidária sólida e com o nome associado publicamente a sanções econômicas contra o próprio país. Não é só vantagem, é a ausência de oposição organizada capaz de competir de igual para igual. Isso é o que a Thumb anuncia. Vitória esmagadora. Não é exagero de título. É a descrição objetiva de um momento em que um adversário foi ao território inimigo, usou o inimigo como arma contra o próprio país, viu o inimigo recuar, perdeu o apoio político interno e ainda fingiu chorar publicamente. Esmagador é uma palavra precisa, mas a história não fechou aqui, porque tem uma pergunta que ainda não foi respondida, e ela muda tudo o que vem depois. O que os Estados Unidos vão pedir em troca na negociação? Qual é o preço real desse recuo? E quem vai pagar essa conta? O governo, o mercado ou o trabalhador brasileiro? Essa resposta está sendo construída agora, e é exatamente sobre ela que você precisa ficar de olho. Esse recuo dos Estados Unidos não foi isolado. Ele faz parte de uma reconfiguração geopolítica em andamento, uma mudança no eixo de poder que envolve Brasil, China, Rússia, BRICS e acordos estratégicos que ainda estão sendo negociados nos bastidores. O Brasil saiu dessa rodada mais forte, mas as próximas semanas vão testar até onde essa blindagem realmente vai. Se você quer entender o que o Brasil está negociando agora, quais são os próximos movimentos concretos e por que o timing eleitoral pode mudar tudo daqui para frente, o link para a análise complementar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas antes de sair, na sua opinião, o recuo de Trump é definitivo? Ou é uma manobra para ganhar tempo enquanto prepara uma nova jogada? Me fala nos comentários. Quero ler o que o pessoal da Bahia, do Rio e do Pará está pensando. Vocês não costumam ter papas na língua. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Se inscreve e ativa o sininho. Os próximos movimentos vão acontecer rápido e você não vai querer ficar de fora. Antes de finalizar, pensa nisso. Tem gente que assiste, concorda e esquece. E tem gente que guarda o que precisa e continua pronta quando o assunto volta. Se você prefere o segundo caminho, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. A história continua e o próximo capítulo já começou.